A gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar. A gente, não, inclusive, não tem o direito de adoecer. E agora a gente tem um vírus que se beneficia justamente disso. E o que ele precisa é que a gente continue as nossas vidas sem parar. A maior arma contra o coronavírus é justamente parar. Nós não temos mais como parar esse vírus. O vírus vai se propagar e vai infectar uma grande parte da população mundial. Mas o que a gente precisa fazer é reduzir a velocidade com a qual esse vírus vai se propagando. Muitas pessoas, elas estão focando na questão de que uma porcentagem muito pequena das pessoas morrem, ou elas estão focando e dizendo que é apenas uma gripe. Mas a coisa não é tão simples assim. Como o vírus ele vai se propagando e ele vai tomando conta e infectando muitas pessoas, esse número ele vai praticamente dobrando a cada dia. E aí essa curva, ela fica muito acentuada. E isso aumenta o número de pessoas que precisam de assistência hospitalar. E chega num ponto dessa curva onde o sistema de saúde não dá conta de tratar de todo mundo. Então, o que nós precisamos fazer? Reduzir a velocidade como o vírus se propaga para artificialmente reduzir o número de infectados que têm sintomas e que precisam de assistência hospitalar todos os dias. Isso já foi feito. Taiwan é o melhor exemplo desse controle. Essa curva, ela modifica e o número de pacientes que precisam de assistência hospitalar, ele é sempre dentro do possível para o sistema de saúde. Para se sair dessa curva para essa curva, todos nós precisamos parar, refletir e modificar a nossa rotina de vida. Qualquer um que pode, que tem autonomia, precisa revisar toda a sua rotina por semanas e talvez meses daqui para frente. O que nós precisamos é nos distanciar um do outro para que esse vírus não se propague. A melhor arma é o isolamento. Só que esse isolamento social, esse distanciamento social, justamente por sermos seres sociais, ele traz danos psicológicos. Nós não queremos nos sentir aprisionados, nós não queremos nos sentir isolados. A gente estava até agora em contato físico e social o tempo todo, mas ligados no celular. E agora vem um vírus que faz com que a gente, na verdade, mude o comportamento e faça um bom uso do celular. Porque agora nós precisamos estar mais afastados fisicamente, mas nós podemos estar todos unidos pelo celular. De acordo com a ONU, essa pandemia é uma pandemia que pode ser controlada. Então, qual é o grande problema aqui? Parar tem um custo econômico gigantesco. E não parar pode custar muitas vidas. Refrisando, uma grande parte da população mundial vai ser infectada. O que não pode acontecer é muita gente sendo infectada ao mesmo tempo. Como neurocientista e entendendo de comportamento humano, o que a gente percebe diante do problema do coronavírus é que as pessoas estão reagindo de duas formas distintas e as duas formas que não ajudam. Muitas pessoas negam o problema e muitas pessoas entram em pânico. Nós não precisamos entrar em pânico. O pânico, ele é absolutamente inútil. A ciência, hoje, ela é completamente diferente das outras epidemias, completamente diferente da gripe espanhola, e nós sabemos como lidar com a situação. O que nós precisamos é fazer. E em muitos locais, todas as pessoas precisam fazer e não esperarem os seus governos, que têm mais preocupações econômicas, tomarem atitude. E as pessoas que negam o problema, uma hora vai cair a ficha. Mas dá para entender por que muita gente nega o problema. Porque nós, seres humanos, temos pavor de incerteza. Nós não conhecemos tudo sobre esse vírus. Então, o que a gente faz?
A gente finge que o problema não existe. Essa questão da negação, inclusive, já foi um assunto de vídeo que eu fiz aqui sobre outras questões da nossa sociedade, inclusive Brumadinho. Vamos entrar nos mitos e nos fatos. É só uma gripe? A Covid-19, para 80% das pessoas que são infectadas e que têm os sintomas, ela passa como uma gripe, mas aproximadamente 20% das pessoas infectadas e que têm sintomas vão precisar de assistência hospitalar por dias ou até mesmo semanas. 20% é muita gente. Então, nós não estamos falando de uma simples gripe, é algo bem mais sério. Tem muita gente falando que esse vírus, ele morre no calor. Isso não é verdade. O vírus, ele dura menos no calor, mas ele se propaga no calor também. Exemplos de que esse vírus continua se propagando no calor são Singapura e Taiwan, que aliás são dois bons exemplos que conseguiram reduzir a velocidade com que o vírus se propaga. Eles deveriam ter o segundo maior número de infectados no mundo e eles não têm. E eles têm apenas uma morte. Singapura conseguiu se reestruturar e se reorganizar, não de forma tão eficiente como Taiwan, mas eles não têm nenhuma morte. A China adotou práticas de isolamento de forma agressiva e foi somente por isso que ela conseguiu reduzir drasticamente o número de mortes. E quais são as pessoas que são mais vulneráveis e que precisam ter mais cuidado ainda? Todos os idosos. Quanto mais velho, maior o risco de desenvolver um quadro grave. Além disso, pessoas com problemas respiratórios, hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. Todas essas pessoas precisam tomar muito mais cuidado e buscar muito mais o distanciamento e, se possível, o isolamento social. Outro ponto. As pessoas estão falando que as crianças não ficam doentes. Na verdade, o que acontece, que foi publicado no dia 5 de março, é que as crianças são infectadas tanto quanto os adultos, mas elas têm um sistema imunológico muito bom e quando elas têm sintomas, elas têm um quadro gripal. Mas o problema da importância do distanciamento social é que elas transmitem esse vírus para outras pessoas. Então, as crianças que continuam indo para a escola e têm pais ou avós idosos, elas podem estar sendo infectadas e passarem esse vírus para pessoas que são de risco. Muita gente acha que basta melhorar a higiene pessoal e que usando álcool gel ou lavando as mãos por mais tempo é o suficiente para que não seja contaminado, mas isso não é verdade. Isso ajuda, mas não evita, e só isso não é suficiente, como já foi falado. O mais importante é o isolamento social e, quando não possível, o distanciamento social. E isso principalmente de pessoas que apresentam algum sintoma. O que a gente precisa saber sobre o tempo de incubação do vírus? Os estudos indicam que, em média, o vírus fica incubado durante 5 dias ou 6 dias. Mas o tempo de incubação pode ser de 0 até 24 dias. O que é importante também a gente levar em consideração e que já está sendo uma conduta utilizada até mesmo em países ricos. Se você tem os sintomas da Covid-19, que podem ser um estado gripal, uma tosse seca ou até mesmo uma febre, o ideal é que você fique em casa, se isole ao máximo, porque se existe a suspeita de você ter o vírus para você não passar para outras pessoas, mas não é para sair correndo para o hospital, porque muita gente desenvolve esse quadro, não tem o coronavírus e indo ao hospital você aumenta as chances de ser infectado. Ficando em casa e cuidando do estado gripal é a melhor forma de lidar com a situação. Porque se o quadro piorar, dá tempo tranquilamente de ir para o hospital. Uma outra questão que gera muita dúvida é que agora muitas pessoas querem fazer o teste para saber se tem o vírus ou não. E
esse comportamento não ajuda. No começo, tudo bem, mas agora, como existem muitas pessoas infectadas, não adianta querer se testar. E tem mais uma questão importante a se levar em consideração. Ser positivo para o teste indica que a pessoa tem sim o vírus, mas ser negativo não necessariamente indica que a pessoa não tem o vírus. Então é inútil todo mundo querer fazer o teste. Nós precisamos deixar os testes para as pessoas que realmente precisam ser testadas. Por quê? Para as pessoas que realmente precisam de assistência hospitalar, saber se ela tem a Covid-19 ou se ela tem algum outro problema pulmonar ou respiratório de outra ordem é fundamental para definir o tratamento. Nós estamos vivendo uma pandemia e que é uma crise muito grande. É uma crise que traz uma oportunidade gigantesca para todos nós, porque nós temos a oportunidade de reduzir a velocidade com que o vírus se propaga. Então, na verdade, nós, seres humanos todos, temos aqui uma oportunidade muito grande de sermos líderes nessa campanha contra a propagação do vírus. E esse é um trabalho colaborativo. Quanto mais as pessoas cooperarem, mais devagar o vírus vai se alastrar. E em países como o nosso, de um histórico de pouquíssima confiança nos governos, essa cooperação, esse trabalho colaborativo, ele é fundamental. E muito provavelmente a gente vai aprender muita coisa que vai melhorar na nossa vida com o coronavírus. Que uma série de viagens de trabalho são desnecessárias, nós podemos resolver pela internet. A nossa higiene vai melhorar muito depois do coronavírus. E nós vamos repensar, muito provavelmente, em uma série de estruturas de relações de trabalho, relações econômicas. Tem muita coisa boa que a gente pode aprender com tudo isso. Eu não sou infectologista, mas eu sou cientista. Eu estou há muitas semanas acompanhando o coronavírus, muito antes, inclusive, da doença receber o nome Covid-19. E como cientista, eu tenho o dever moral de fazer a divulgação da ciência, porque esse momento da nossa história é um momento de que em poucas semanas nós tivemos uma produção de conhecimento científico gigantesco para a gente aprender a lidar com o coronavírus. Aproveite esse tempo, que o ideal é o isolamento social. Inscreva-se no nosso canal, porque nós temos centenas de vídeos sobre conhecimento.